Primeira vez que a gente está se reunindo aqui, né, para bater esse papo abertamente, já era uma vontade minha mesmo, o Bruno também, né, já expressou essa vontade, Fernando, da gente juntar e fazer uma mesa redonda, trocar uma ideia. A gente gosta muito desse mundo. Eu tenho uma dúvida. Ô Mauro, você pode contar um pouco a respeito do seu nick? Eu pelo menos tenho essa dúvida. É Inoto? É Rinoto? Como é que é isso? De onde veio? Pra onde vai? Não, ninguém na minha família me chama assim, não é uma coisa de família, é uma coisa que eu criei. Mas na época, lá em 2002, 2003, quando começou o MSN. Daí tinha que criar um usuário, né? Meu nome é Mauro José Diniz Almeida Júnior. E daí eu tentei botar Mauro Almeida, Mauro Júnior, Mauro JR, e nada aceitava. E aí naquela época eu escutava muito a banda Mamonas Assassinas, até hoje, né? Gosto muito de música, né? E também toco guitarra. E aí o guitarrista dos Mamonas é o Inoto, né? Bento Inoto. E aí eu tentei assim, botei, Inoto não deu. Eu botei Inoto JR, Inoto Júnior, e aí aceitou. Daí mantive, né, o e-mail. Não é o e-mail que eu uso hoje, mas enfim, né, pelo menos por uns 10 anos eu acho que eu usei ele. E aí, como já tinha esse nick gravado, daí na época do Orkut eu também usei, na época do que começou os blogs, né, essas coisas eu comecei a usar ele também. E daí quando eu comecei a fazer vamos dizer assim, o compartilhamento de filmes na internet, as remasterizações, que muitos eu já fiz lá pro tela de cinema, eu mantive esse nome e ficou, sabe? Mas, enfim, não tenho descendência japonesa nem nada, só achei legal. Mais como uma homenagem ao grande guitarrista que foi, né, dos Mamonas Assassinas, e acabei mantendo esse nome, né? Inoto, né, que pelo menos é assim que eles falam, Inoto JR, ou Inoto Júnior. E, e Mauro, a ideia partiu do Bruno, né, Bruno? A gente conversando, a gente falou assim, cara, por que que a gente não chama o Mauro para explicar pra gente? Porque, cara, a internet parou. A parte ali que coleciona dublagem rara e dublagem avião, que é, pô, uma parada muito louca. A gente parou quando lançaram lá no Dublanet, lá o elenco da dublagem de avião do De Volta pro Futuro. Queria que tu contasse pra gente um pouco dessa descoberta. Mas antes, cara, eu queria entender quando que tu começou a gostar de dublagem, assim, sabe? Tu é que nem a gente, assim, porque eu nem sei quando é que eu comecei a gostar, cara. Se perguntar assim, isso acho que não saberia dizer. Pois é, cara, isso é uma coisa assim que vem lá da infância, né? Tipo, é uma coisa que a gente sempre para pra pensar, né? Pô, quando que eu comecei a identificar que aquele desenho, aquele filme que a gente gosta tanto, pô, tu acha que é a pessoa ali que tá falando, né? Eu lembro até o Pica-Pau, que eu uma vez perguntei pro meu pai, tipo assim, o Pica-Pau é brasileiro, né? Aqui do Brasil. Ele disse, não, é de outro país, né? Estados Unidos, enfim, né? E aqui é apenas dublado. Daí tá, dublado, tipo, nem caiu a ficha na época, né? Eu era pequeno. Mas assim, parando pra pensar quando que eu comecei a gostar, cara, eu acho que foi ali por 2005, 2006, quando o YouTube tava começando, né? A ter mais força aqui no Brasil. Nessa época eu tinha 16, 17 anos. E aí eu comecei a me ligar que algumas vozes de alguns desenhos era tipo, a voz do tal personagem tá aqui. E aí comecei a linkar, sabe? E até vou ser obrigado a dizer o nome dessa pessoa, desse dublador, acredito que todos devem gostar dele, é o Guilherme Briggs, né? Que eu me identifiquei assim, pô, era a voz do Freakazoid, depois tava no Babão lá do Eu Sou o Máximo, depois num personagem da Mansão Foster para Amigos Imaginários, depois no Cosmo dos Padrinhos Mágicos, eu comecei a linkar, pensei, e é uma voz muito característica, né? Muito marcante mesmo. O timbre do Guilherme Briggs é difícil realmente não saber quem ele é. Assim como por uma geração foi o André Filho, né? André Filho também foi. Mas eu também só Hum. conheci o André Filho depois. Eu comecei também curtindo mais dublagem dos anos 2000, por aí. Aí daí eu fui pra trás. Mas eu comecei também curtindo mais essa dublagem mais dos anos 2000 e tal. Chegou a entrar no. Tu fez parte do Não é Redublagem lá no Orkut ou tu não tava nessa comunidade? Fiz Ah, também parte. E todo daí mundo. foi aí que eu comecei a me ligar, que era um outro detalhe que, bom, todo mundo. É sempre bom comentar, né? Que tipo assim, o primeiro desenho pra mim que eu vi quando criança foi um chamado A Menina e o Porquinho, que é ali de 70 e poucos. Eu lembro que meu pai gravou pra mim numa fita, né? E eu assisti. Cara, acho que aquela fita não derreteu por sorte, cara, porque eu pedi pra assistir muitas vezes quando eu era pequeno. E aí quando eu comecei, quando eu vi assim, tipo, tava pra vender assim o DVD, né? E eu tinha perdido a fita, né, há alguns anos.
Daí vi, o DVD pra vender, tinha versão dublada. Vou comprar pra assistir, pra relembrar. E daí, quando eu botei o play, ele foi começar a assistir, deu aquela decepção de toda criança. Mas a voz tá diferente, as músicas não são assim, tipo, tá diferente. Que naquela versão antiga, quem fazia a voz do Wilbur era o... Leonir. Isso, Leonir. Lendário Leonir, Ralph Macchio Isso. E também Denis o Pimentinha. Ele que fazia a voz do Wilbur. E aí quando veio no novo DVD, né, na nova versão, pelo menos o que eu consegui adquirir, era a voz do Sérgio Moreno, que fazia a voz do Wilbur. Era uma versão paulista. E como a gente sempre reforça, né, não é desmerecendo o trabalho de uma redublagem, do profissional que tá ali, mas tem a questão da nostalgia, da infância, né, que fica na memória afetiva, e quando tu vai ver outra dublagem, daí, parece que... Perde a referência. Eu também sinto muito isso, assim, tipo... Mas eu... No caso, eu também caí de paraquedas no não redublagem. Tu também era, Bruno, do não redublagem ou não? Não, eu cheguei tarde no fórum. Eu cheguei, que o pessoal já tinha migrado todo pro Facebook. E acho que eu demorei, acho que de todos nós aqui, acho que eu fui o que mais demorou para aprofundar no meio aí da coisa. Eu tive uma frustração quando eu comecei a minha coleção de filmes, que eu comprei uns DVDs e uns Blu-rays meio juntos, assim. Então eu lembro que eu comprei o DVD do Máscara e a coleção em Blu-ray do Rambo. Então, quando eu descobri que tinha uma dublagem paulista do Máscara, eu quis jogar o DVD fora, né? E foi graças aos filmes Rambo que eu encontrei uma comunidade de filmes que tinha a versão que eu queria, né? Que é o Tela de Cinema, acho que todo mundo tá aqui conhece o Tela de Cinema. E aí começa a busca infinita, né? Não, eu preciso achar a voz daquele lá pro filme fazer sentido, né? Meu irmão, é loucura. E é isso, não é um desmerecimento, mas é que acaba beirando um pouco nisso, né? Eu, pelo menos, fiquei rancoroso. Falei, caramba, cadê a voz? Assim, assado e tal. Mesma coisa, você ouve a pessoa falando aquela voz a vida inteira. Você chega em casa, sua mãe fala de um jeito, seu pai é pessoal. De repente a voz tá diferente, você, né, vai estranhar. Os dubladores até comentam, né, que tudo é uma questão do seu primeiro contato. Se você teve contato com um personagem específico e lá fazendo o dublador nota 3, se de repente trocou do nota 3 pro nota 9, você vai sempre preferir o nota 3, porque foi o primeiro contato que você teve, né? E aí eu descobri o fórum muito, muito tarde, não tinha mais nada lá, só mato. Nem mato, né? Já tinham pavimentado, já tinham feito, acabou tudo, na verdade. Exato. Eu li muito o fórum, mas eu não consegui interagir de nada, porque tudo que eu li ali tinha sido postado 5, 6 anos atrás. E tu, Fernando? Tarde. Cara, foi bem por aí também, assim. Eu fui membro lá do Orkut, da comunidade Não é Redublagem, até que eu fui banido em 2002. Arrumou treta fui lá? Banido por bobeira, não, foi assim. Eu postei os links lá de dublagem, e o cara não queria que eu desse aquela dublagem de graça, e eu coloquei lá. E aí alguém foi e me deu ban. Não sei, até hoje não sei quem foi. Mas eu fiquei acho que uns 5 anos naquela comunidade. Peguei muita dublagem lá na época, Poderoso Chefão, Vanilla Sky, a redublagem acho que é o Felipe Maia dublando o Tom Felipe Cruise. Maia, na VTI, Primeira foi a primeira vez que ele dublou o Tom Cruise nesse filme. Foi isso mesmo. E assim, eu comecei assim também ali em 2005, 2006. Eu tava assistindo na Record aquele Jurassic Park 3. Eu falei, a voz do Sam Neill tá igual do que eu tinha no VHS do primeiro filme, cara. Porque no DVD, quem dubla ele no terceiro filme é o Seixas. E aí eu fiquei ali falando, onde que eu consigo essa dublagem? Era difícil. Porque eu não tinha gravado, a internet era ainda no começo. Aí quando eu entrei no Orkut, em 2007, assim, mais ou menos, que eu vi que tinha um monte de gente lá que tinha links, alguns áudios horríveis, mas ainda que você fala assim, mas é aquela voz clássica. Eu lembro, esse eu cheguei a gravar. Foi em 2009, na Globo, no Festival de Sucessos da Globo. Na verdade, passou esse filme no Supercine e depois passou no Festival de Sucesso. Foi Efeito Borboleta. A versão feita na Centauro, com Márcio Araújo fazendo Ashton Kutcher. Aí é uma dublagem mega alternativa, porque meio que todo mundo ali tinha feito os atores pela primeira vez, só que eu adorei aquela dublagem, eu adorei aquele filme, adorei aquela dublagem. Aí depois eu fui pro colégio, um amigo meu tinha comprado o DVD, e aí ele me emprestou.
Quando eu cheguei lá, era a dublagem do Estúdio Gabia. Botei o DVD e tal, eu falei assim, pô, cara, não é essas vozes que eu ouvi. Então vou ficar ligado Com que o eu vou Wendel, né? gravar. Era, com o Wendel, isso aí. Diferente a versão. Aí eu falei assim, não, vou ficar ligado, quando passar na Globo eu vou gravar. Eu gravei em fita, VHS ainda. Aí eu fiquei todo feliz que eu gravei essa dublagem e tal. Aí mais pra frente teve uma outra dublagem, né, que foi feita na Van Mark, com o Manolo, que é a dublagem no HBO Max, agora tá nos serviços de streaming. Mas pra mim, essa dublagem da Centaura, que é a da Globo, pô, cara, ela é a minha favorita, mas é porque eu comecei assistindo o filme por ela, então acho que tem isso também, né? Primeira E dublagem, eu você acho tem um que, contato. Eu eu acho que comecei o vendo áudio com que a do rola por aí é DVD. dessas gravações sua. Eu acho que sim, cara, de repente. De repente sim. Que- Você começou assistindo o canal do DVD, ô Fernando? Legal. Pô, na época, eu lembro, eu tinha uns 14 anos, meu pai locou esse filme numa locadora, assisti, foi bom pra caramba. Esse filme é muito legal. E aí agora que depois que eu descobri que tinha mais essa dublagem e tal, da Globo, porque eu só vim assistir agora, 2022, 2021. E já nessa época do Orkut, cara, já falava-se sobre a dublagem de avião do De Volta pro Futuro, cara. Eu lembro que o pessoal falava que, tem uma versão com o Niso Neto, uma versão com o Niso Neto e tal, e a gente naquela, pô, avião naquela época, então, hoje, a gente tá dando a sorte aí, o Mauro resgatou uma pra gente, algumas outras a gente consegue ver, vaza pra TV paga e tal. Eu tenho minhas dúvidas, cara, em muitas dublagens aí de TV paga, que eu acho que são dublagens de avião. Eu não tô falando das óbvias, não, tipo, De Volta pro Futuro 3, lá, com Marco Jardim e Ionei Silva, beleza, essa aí é claro que é de avião mesmo. A dublagem do O Tira da Pesada, também, que tem a locução lá do Pádua, tudo bem, beleza. Mas tem outros filmes que tem dublagens da TV paga que eu tenho pra mim que são dublagens de avião, cara. Tipo Kill Bill, da Delarte, do primeiro filme. Sei lá, cara, alguma coisa me diz que é uma dublagem de avião que vazou aí pra uma TV paga. O Missão Impossível com o Ricardo Schnetzer, pra mim também é esse exemplo. Mas assim, é um achismo meu. Não tem nada comprovado, não troquei uma ideia com ninguém. Mas eu já vi alguém com essa teoria também no Dublanet, então não é uma coisa muito de orelhada. Mas eu lembro que desde a época lá do Não Redublagem já tinha já especulação de dublagem de avião do Niso Neto e tal. Desde aquela época a gente já tava tarado atrás de dublagem de avião, né? Eu sempre quis, mas é muito difícil, né? Obviamente pela questão logística e pela dificuldade de gravação também, né? E eu vou te dizer mais, cara. Pra mim, na minha cabeça, eu pensava, dublagem de avião, achava que era mentira, né? Porque eu sou daqueles, né? Eu só acredito vendo. E aí, quando eu me deparei no dia que eu vi o De Volta pro Futuro com a dublagem de avião, eu pensei, caraca, existe mesmo essas coisas diferentes. Porque até então, o exemplo que tu trouxe, né, Matheus, do Tiro da Pesada, dizia-se, né, que tinha a versão de avião que certa vez apareceu na TNT, alguém gravou e disponibilizou, acho que foi no Não a Redublagem, também no Orkut. E aí, a raridade que existia não existe mais. Também tem, né, a outra versão que dizem que é de avião, que também muito se fala, é aquele filme do Jim Carrey, que ele é vigiado, né, que ele O Show passa de num Truman. Show de Truman, obrigado. Esse mesmo. E aí, cara, reza a lenda que tem uma versão do Marco Ribeiro dublando ele, né, mas... enfim, né, talvez seja para alguma companhia aérea que tenha sido gravado, enfim, algum streaming perdido, não sei, mas Verdade. hoje é uma curiosidade minha que eu tenho, que Jim Carrey sem o Marco Ribeiro, com exceção do Ace Ventura, nenhum passa. O Ace Ventura realmente é muito bom, a versão lá do Ricardo Schnetzer. Eu também É acho verdade, que cara. eu não. foi Esse eu não memorável. redublaria, não. Esse eu não redublaria, não. Também não. Eu manteria. Eu também não. E Eu redublaria. Tem que ter um. Tem que ter Eu não um. redublaria. Aquela curiosidade, né, pra ver como ficaria. Exato. Mas tudo bem, porque aí pensando assim, beleza, vou redublar, mas aí você não vai perder a versão do Ricardo? Ok, tá bom, beleza. Você só eu acho que ganha eu mais queria- uma versão, né? Eu queria a redublagem do número 23. Foi com La Fey. Foi na Alamo. Não, e você falou sobre dublagem de avião, Mauro. O Fire, num podcast da vida, já falou que já dublou já o Val Kilmer na versão de Batman Eternamente pra Varig. Então, assim, dublagem de avião é uma parada que desperta muita curiosidade da gente. E mais uma vez, acho que eu já vi isso até em algum podcast, o Bruno, a gente já trocou uma ideia, né, Bruno, sobre isso. Eu acho que a gente, aqui sem pretensão, assim, sem pretensão de ser mais do que a gente é, mas como fã, a gente acaba meio que vira um historiador da dublagem, porque a história da dublagem no nosso país, a nossa história, no geral, é muito mal preservada, cara. A história da nossa cultura, ela é muito mal preservada. E esse recorte da dublagem, ele é ainda mais deixado de lado, escanteado, não é preservado.
Então, a gente tem acesso às informações muito desencontradas. Ah, é de avião, mas é mesmo? Não sei. E a gente aqui, como fã, acaba que meio que faz esse trabalho, assim. Muitos dubladores recorrem a gente. É através de canais de vocês aí, de fórum, que os caras vão saber, porque nem eles sabem direito. Então, é uma parada muito, muito legal isso e tal. É sabido que a Varig realmente dublava muita coisa para na Delarte para avião, né? Numa época que viajar de avião realmente era muito sofisticado, então os caras pegavam um filme que estava no cinema, dublavam exclusivamente para passar no voo, então você criava versões ali exclusivas e tal. Com essa parceria, depois que a Varig faliu, a Gol comprou uma parte, né? Foi mais ou menos meio que nessa pegada que você conseguiu essa dublagem, né, Mauro? Você foi no voo da Uhum, Emirates, não é isso? isso mesmo. É isso. Eu acho que eles têm parceria com a Gol. E a Gol comprou alguma coisa, o espólio da Varig. Aí deve ter Aí essa dublagem deve ter ido junto. Deve ter ido junto no balaio. E aí quando você botou lá o entretenimento de bordo, você se deparou aí com essa versão. Mas como é que foi isso, cara? Vamos pra pergunta logo que todo mundo quer fazer, pô. Como é que foi Com isso, cara? certeza, tô só esperando. Comentando só um pouquinho, né, sobre. Só pra fechar o tema dublagem de avião, né? Que até eu me recordei agora que eu acho que alguém. Não sei se trabalhava em companhia aérea ou que tava na comunidade do Orkut do Não é Redublagem. E eu me lembro que várias pessoas falavam, mas não tem como tu pegar, não sei o que, gravar. Naquela época acho que os recursos eram mais limitados, acho que não tinha smartphone, essas coisas, né? E aí eu lembro que um cara, posso estar enganado se foi nessa comunidade, mas eu me recordo muito bem de ter lido alguma coisa assim, que a pessoa disse, eu tenho que esperar a companhia botar fora no lixo e eu ir lá resgatar o drive, a fita, o que for, para poder pegar para si, né, e poder divulgar, né, porque não tinha como monetizar isso, né, não tinha como comprar da companhia, enfim. Eu sei que tinha essa limitação na época, né. Mas bom, falando do meu caso, né, que me deparei com esse áudio aí no avião. Bom, acho que muitos aqui, né, já devem ter pegado avião que tem entretenimento a bordo, né, que tem filme, uma série, alguma coisa para assistir. E sempre quando eu vejo que tem essa opção, eu dou uma zapeada ali, vejo o que tem de filmes. E justamente sabendo que tem que para mim era lenda, né, me desculpe, mas eu nunca tinha me deparado antes, em uma dublagem exclusiva de avião, ou um áudio, né, que fosse exclusivo de alguma série, alguma coisa. E aí quando eu liguei a TVzinha ali, né, quando tava a bordo ali, para ver o que tinha, eu cliquei nos filmes e um dos primeiros ali, que era os top assistidos, tava De Volta pro Futuro. Eu, beleza, né? Mas daí eu meio sem esperança, né? Tipo, deve ser a dublagem do DVD lá da Double Sound. Vamos ver o que é. Vamos assistir pra ver como é que tá, né? Pra ver se tem alguma coisa diferente. Daí, cara, quando começou, assim, deu aquele som como é que diz? Levemente abafado, né? Daí a voz do Pado, né? Falando, para seu maior conforto, a Varig oferece. Deu, não, 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 Tô não. vendo uma parada Sabe, diferente. tô até me arrepiando aqui. Sabe quando começa a arrepiar? Não, que isso, cara? Daí eu fiquei escutando. Cara, acho que eu fiquei uma meia hora ali, sabe? Tipo, olhando assim sem falar nada. Eu tava viajando com a minha família, né? Até minha esposa tava do meu lado. Depois eu comentei assim quando eu voltei pra realidade. Eu falei pra ela: amor, aqui, ó. Aqui uma dublagem diferente. Bem diferente daquela do DVD ou da BKS que eu gosto de assistir, que é a versão da Globo. Ela, é mesmo? Tipo, ela não é tão, assim, envolvida com dublagem que nem eu, mas ela sempre me apoia nessas coisas, né? Então, até fazendo um parênteses, eu fui no Dublacon em 2022, graças a ela, que ela que comprou os ingressos Legal, pra mim e cara. a gente acabou indo daí Uhum. no evento que teve em novembro de 2022. Que Caixa maneiro. parente, caixa Que parente. maneiro. O Fernando também tem isso, né, Fernando? A tua esposa super te apoia, minha namorada super me É, apoia. Eu acho que é a mesma, cara, é não, a mesma dinâmica, assim. Elas não entendem tanto, né? Mas apoiam porque é sabem isso que a aí. gente tem uma vontade disso. Então é muito legal, E muito legal. acaba que elas vão pensando algumas coisas. Isso aí não é aquele Uhum. dublador que você falou, que tal coisa? Falou, é isso mesmo. Muito maneiro. Isso que é um exemplo, né, de pessoa que está do teu lado ali, que está te apoiando, né, independente do que for, né, mas sabe que te faz feliz, né, te deixa bem, te dá uma sensação de bem-estar e te apoia, né, no É, menor coisa que seja, Verdade. né, mas é enfim. isso. Daí eu pensei, cara, vou ter que gravar isso aí. E como eu já tinha te comentado, né, até outras pessoas que vieram nesse meio tempo me perguntaram, mas como é que tu fez, cara? Tipo assim, cara, eu carrego sempre comigo um cabinho assim, né, ele é dois plug
P2, né? Ah, Que vai um no P2. celular e o outro naquele dispositivo, né? Que tu põe o fone de ouvido, né? No próprio ali parte de mídia, né? Do avião. E aí, claro, os celulares mais novos, né? Não tem entrada direto P2, né? Hoje é tudo Bluetooth, né? Eu tive que usar um outro desse aqui, que daí é um P2 e um outro que vai tipo C, né? Pro celular. É um cabo C e ainda tem o C Lightning, né? Que é aquela entrada E antiga do iPhone ainda. Aí, Isso. ele foi olha só. preparado, cara. Não, tu já sabia que tu ia gravar aí, não é possível. O cara andou com a parada certa. No entanto, quando eu fui gravar no voo, isso aqui, eu gravei com o celular. E o celular eu fiquei muito chateado porque o áudio não ficou perfeito. Pra mim, que eu escutei a versão ali na hora, né, que estava sendo reproduzida, eu percebi, tá muito diferente, a qualidade tá inferior. E até na primeiro trecho, né, quando eu cheguei no meu destino, eu fui tentar escutar e vi, não tá legal. Eu tentei baixar outro aplicativo, até botei na internet perguntando, melhor aplicativo para gravação de áudio, né? Eu baixei uns 2 ali, e depois quando eu gravei na volta, mesmo entrando nas configurações e botando a taxa de bitrate lá no máximo, né, para ficar a melhor qualidade possível, ainda assim, ficou um pouco melhor do que a primeira gravação, mas não ficou legal, sabe? Assim, eu digo, não ficou legal no sentido que no que eu escutei ali na hora estava muito superior ao que eu consegui gravar e distribuir na internet. Mas até eu mandei um trecho pro Matheus, que uma das minhas tentativas de gravação, eu tentei gravar com fone de ouvido colado ali no telefone, né? Só que daí tu escuta todo o barulho ali, né, do voo, até, sei lá, gente tossindo, então... mas se percebe que se tu escutar, fechar os olhos e só escutar a parte do áudio, né, do que tá no filme, tu vê que tá levemente melhor, né? Mas de todo modo foi a forma que eu consegui gravar e até também depois que eu gravei eu pensei, vou ter que parar e mexer com cuidado isso aqui e depois o que eu vou fazer? Primeira coisa que veio na cabeça, né? Vou dividir, né, com o pessoal e tal, né? Não vou mentir, veio na minha cabeça em tentar trocar com algum desses colecionadores, que a gente sabe que tem alguns aí que são mais difícil na negociação, para tentar fazer a troca. Mas eu pensei, cara, eu baixo tanta coisa lá do Tela de Cinema, tem um grupo no WhatsApp também que a galera todo dia tá mandando muito filme com 2, 3, 4, sei lá quantos áudios. Eu pensei, cara, não, acho que não seria justo da minha parte, tendo em vista que eu adquiro tanto conteúdo legal ali, né? Mando para vários amigos também que gostam de filmes antigos, assim, com uma dublagem, sei lá, aquela da TV. Eu pensei, cara, vou compartilhar com o pessoal e a única coisa que eu sempre peço, né, tipo assim, que mantenha que eu vejo que é uma coisa que o pessoal fica muito chateado, manter os créditos. A pessoa que foi lá, que gravou, que sincronizou, remasterizou, Eu acho super sei lá, fez a importante. sincronia. E daí até eu botei, depois quando eu larguei esse filme, né, foi acho que quase 2, 3 meses depois que a gente tinha viajado, já sincronizado, né, eu botei, eu expliquei, né, num textinho, em viagem que eu fiz, nas minhas últimas férias, me deparei com essa raridade e em prol ao grupo, né, para compartilhar com vocês, né, eu acho justo partilhar aqui com vocês essa informação que eu acho que vai agregar a todo mundo. Botei o arquivo com o filme, né, sincronizado, já a faixa de áudio direitinho. Botei só o áudio também, né, separado, quem quisesse baixar e mexer. E falei, por favor, mantenham, né, os créditos, porque eu acho que isso que é o legal, né, tipo, eu não quero ganhar nada, só, tipo, a lembrança, tipo, foi a pessoa que fez essa gravação e disponibilizou com carinho, né, pra todo mundo, porque eu acho que fica chato, né, eu acho que muitas pessoas já se decepcionaram, né, em compartilhar e aí dizer, não, é do fulano, mas quem compartilhou foi o ciclano, sabe? Algo nesse sentido, né. Enfim, falando um pouco mais sobre a viagem também, eu passei por todos os filmes, literalmente todos os filmes do catálogo. Isso que eu ia te perguntar. E, assim, os poucos filmes que eu me lembro que tinha dublagem exclusiva, que a gente escuta, né, que a gente vê, até mesmo no Dublanet, né, tinha uma época que eu entrava quase todo dia e só olhava ali as novas adições, pra ver o que iam adicionando, que é justamente, dublagem de avião. Olha, Raramente quer ver uma página, desculpa te cortar, né, só pra, o teu papo tá super legal, eu tô aqui entretidão, mas você falou sobre Dublanet, tinha um dia que eu entrava, todo dia, quando eu via lá, novidades, redublagem. Meu olho brilhava. Eu também, cara. Era o principal. Pra mim, era o principal. Eu olhava ali e falava, novidade, redublagem.
Pô, e aí muitas Uhum. redublagens, assim, não vou mentir também, dublagem meio, não é tudo isso, mas tudo bem. Mas às vezes tinham umas, assim, sei lá, Rei da Comédia, dublagem da Delarte. Caraca, como assim, cara? Então, de vez em quando tu se deparava com umas paradas muito maneiras, assim, então é super legal isso. Eu entrava no dublagem quase todo dia mesmo. Mas, desculpa, pode concluir aí. Cara, eu olhei todos os filmes e os poucos que eu me lembrava assim de cabeça que o pessoal comentava que tinha uma dublagem exclusiva, poderia ser diferente, tipo, o Show de Truman, ou então Debi Lloyd, talvez, que tinha lá também. E, cara, muitos deles ou era a mesma dublagem do DVD, ou então nem tinha opção de versão em português, né? Era em outros idiomas. Tinha inglês, italiano, tem algumas coisas em chinês lá, então. Mas passei por todos. Até me lembro de um que eu gravei na esperança que tivesse a dublagem completa, era Os Irmãos Cara de Pau. Aquele primeiro lá, dos anos 80. Ele tava dublado pela BKS, né? Sim. E daí eu pensei, caraca, vou gravar aqui porque eu acho que deve estar completo. Porque hoje a versão que tem, né? Ele tem uns leves cortes, mas eu acho que é porque não foi dublado a versão estendida do filme. E aí no filme, quando eu vi no avião, tava completo, né? Não tinha nenhum corte. Eu pensei, vou gravar aqui. Mas depois, me deparando, né, em casa, né, com o filme, eu vi que, não, realmente é a mesma versão que já tinha, não mudou nada. Então, mas enfim, foi a tentativa. De todo o catálogo que tava lá no serviço deles, nenhum outro você conseguiu identificar como uma dublagem exclusiva, né? Tem até outros que eu também me lembrei agora que, bom, o Jumper, né, que tu já bem comentou, Sim, o Segredo de Brokeback Mountain, que até então tinha dublagem exclusiva para avião, sim. e aquele outro com o Bradley Cooper, O Lado Bom da lá, Vida? Lado Bom da Vida, isso. Perfeito. Também não tinha, fiquei com isso. Até hoje eu não assisti esse filme porque eu quero assistir a versão dublada pelo Felipe Maia, né? Foi essa Comecei versão aí, assistindo pela versão paulista, mas não consegui engolir. essa versão da Rio Sound, que eles falam que é da Rio Sound. Por isso que eu tô te falando, tem muita dublagem de avião nova, né, com aspas, assim, feita na Rio Sound. O Bruno tá ouvindo aí, é o sonho do Bruno ouvir o Para Roma com Amor, né, não, Bruno? Exato. É um filme do Woody Allen, né? E na internet você encontra indícios de que realmente foi dublado por aí. Por aí não, foi dublado Na Rio Sound. acho que na Rio Sound para avião. Tem algumas pessoas lá catalogadas, né? Porque em paralelo ao Dublanet existem outros sites, né? E tem uns que eu acho que é até nutrido por pessoas do meio mesmo, que é aquele... Clube Kendu? versão Não, como é que é? brasileira, de repente? Clube alguma coisa? É um Clube. clube? É um desses assim. Sim. E eu, como gosto do cara, mas eu, por exemplo, nunca voei. Então, pra mim, é algo assim inatingível, né? E mesmo que eu chegasse lá, eu, acabei de fazer a descoberta do P2, né? Uhum. Então, caramba, ia ser algo ali pra gravar, ia ser Titanic, né? Depois do voo, o filme existe só, a dublagem existe somente na minha memória. Que Não loucura. ia conseguir, guardar. Eu, quando viajei de avião, que gravei o Sicário e Jumper, foi nesse esquema de improviso, cara. Foi o fone encostado no celular, e aí você capta tudo. Choro de criança, turbina do avião, aeromoça, tudo. Tudo que você não possa imaginar, você capta ali. Mas beleza, Jumper era um filme que realmente queria muito com a dublagem diferente, porque eu adoro a dublagem da Dublavid, mas eu queria a carioca por conta dos nomes que eu tava mais acostumado nos atores, né? Pô, Márcio Simões, Samuel Jackson e tal. Acabou que a gravação não é nem perto da que você conseguiu captar com o De Volta pro Futuro, mas ficou aí o registro. Mas é legal, assim, saber. Quando eu viajo de avião, assim, eu fico catando também, que nem um tarado, pra ver se eu acho alguma dublagem que vazou, ou alguma coisa assim. É porque eu acho que depende. Por exemplo, no caso desse voo que foi pela Emirates, que aí nessa parceria com a Gol, tal, pegou alguns títulos da Varig. Por exemplo, quando eu viajei para os Estados Unidos, eu viajei pela American. E aí lá eu gravei Sicário com a dublagem da Al Dubbing. Até era o Ricardo Vu fazendo o Benício Del Toro. Mas eu acho que é isso, porque acho que algumas companhias dublam alguns títulos em uma dubladora, né, em um estúdio, aí outras dublam em outro. Então você tem que dar a sorte de estar no avião da companhia certa. Por exemplo, eu não acho que num voo daqui para os Estados Unidos,
pro voo da American ou da Delta, deve ter essa dublagem de Volta pro Futuro. Não sei, pode ser que tenha, mas pode ser que não tenha. Eu acho que se a American, se a Delta não tiveram parceria com a Varig ou com as empresas que tiveram acesso ao catálogo da Varig, então, consequentemente, não vão ter essas dublagens, mas podem ter outras dublagens. De repente, aí um Para Roma com Amor, enfim. Mas que tem isso também. Mas esse cabinho aí é Salvador, cara. E eu vou te dizer, esse cabinho até, cara, acho que, tipo, ele veio de brinde em alguns equipamentos eletrônicos que eu comprei, sabe? Tipo, e grava super bem, sabe? Acho que não tem mistério, né? Porque é só áudio, né? Não é uma taxa de dados tão alta, né? E até outro que eu queria compartilhar com vocês, um que eu uso bastante, usava até então, né? Mas na época, quando eu tinha TV a cabo. Esse aqui, que é um plug que vai o AV aqui, desse lado, e do outro lado o P2, que daí eu colocava no computador. Daí quando eu tinha TV a cabo, eu botava o AV aqui, os cabos coloridos, né, como o pessoal conhece, no computador e gravava. E, enfim, várias coisas, né, que passavam no Telecine, alguns outros canais fechados, que eu via que era uma dublagem exclusiva, ou até mesmo, sei lá, um que eu gravei que acho que o pessoal não fala muito, é o Turista, que passou na Globo uma vez só com a dublagem do Delarte. Foi você que gravou? Fui eu que gravei. Que legal, cara. Não sabia. Pô, cara, essa dublagem eu tenho ela até hoje, até passei pro Bruno. Ele passou no Corujão recentemente que eu gravei. Zona. Daí, tudo que passava na Globo, assim, de noite, eu ia ver, sei lá, vários filmes, às vezes eu começava a gravar, eu via, não, é mesmo DVD, daí cancelava. Daí. Código de Honra, tem o filme Código de Honra com Chris Evans, que eu tava, tipo, sei lá, sábado de noite em casa, aí, tá altas horas, aí tava assim, e daqui a pouco, no Supercine, aí, opa, calma aí, o Clécio Souto fazendo o Chris Evans? Não, a dublagem que eu conheço é o Felipe Grinan, calma aí que eu vou gravar. Aí tu corria lá pra mesa e apertava o play. Né, então mais maneiro, assim, essa parada realmente mexeu com a gente, assim, essa descoberta, ainda mais que De Volta pro Futuro é um filme muito querido, né? Mexe com muita gente, assim, a galera gosta, dublagem da BKS, o pessoal curte muito, da Double Sound também. Mas eu gostei muito, cara, dessa dublagem da Delarte. Agora, minha dúvida é saber se realmente existe a do Niso. Uma parte de mim acha que, de repente, ele pode ter se confundido ainda com o Dr. Hollywood, que é um filme que ele fez, o Michael J. Fox, ou até mesmo o Garoto do Futuro. Mas eu não sei, ele diz com muita precisão, né, que foi o Silvio Navas, que foi o Júlio César fazendo o Bife, o Júlio Chaves fazendo o pai, o George. Sei, cara, eu fiquei curioso pra saber dessa dublagem aí dele, porque a dublagem que você captou, ela traz luz pra uma parada, mas eu até falei com o Bruno, ela não resolve, é muito maneira a dublagem, mas ela cria um outro problema, tá? E a dublagem do Niso Neto, foi pra onde? Deixou a gente com outro problema, um problema bom, que é a dúvida. Mas quer dizer que tem outra trilogia, já tem a do Marcos Jardim, já tem agora a do Niso, que é um mistério, e essa do Mário Jorge, né? Que ele fez o primeiro filme. Caraca, trilogia com então, 5 dublagens diferentes. Até então, a conta tá meio assim, o primeiro De Volta tem 5 versões. Os outros 2, 3 dublagens cada. O que não dá pra entender é isso, né? Porque quando muito... e já é o suficiente para nos chatear, né? Um filme já tem uma dublagem de avião. No caso do De Volta para o Futuro, o primeiro, o filme tem 2 dublagens acessíveis, né? E 3 versões de avião. Por que eu acho que o Niso ele não tá se equivocando? Porque além dele lembrar nitidamente quando que ele dublou, com quem que ele tava, quem dirigiu, em qual estúdio foi, você também tem... depoimentos de outras pessoas da área, corroborando isso, né? Então o próprio Manolo conta que a versão do Marcos Jardim, ela foi uma dublagem que foi pedido teste. E o Manolo, numa entrevista num podcast, ele fala que ele ficou chateado de nem ter sido chamado para o teste. E ele diz, já tinha uma versão antes com o Niso, que a gente acha que foi para avião, e tinha uma outra antes. Essa uma outra antes é essa que você conseguiu gravar. Que é muito curioso, né? Porque em pleno 2025, a gente sendo surpreendido por uma coisa que foi feita aí, provavelmente em 86, e os dubladores envolvidos, ninguém nunca comentou isso, né? O Mário Jorge acho que seria o grande culpado, né? Por que ele nunca falou que ele fez o De Volta para o Futuro? Caramba, é um marco, né? E... então, é isso. Como é que pode um filme ter 3 dublagens para avião?
geralmente eu brinco, né? É muita dublagem pra pouco filme, né? Tipo assim, pô, o filme às vezes nem vale tanta coisa, né? Aí passa de distribuidora pra distribuidor. 3, 4, 5 dublagens fácil, mas um caso de Volta pro Futuro, um blockbuster, que tem uma major por trás, né? Já tem as duas dublagens aí que a gente vê em meios oficiais, televisão, DVD. 3 dublagens pra avião? É. Eu acho que é um Você caso histórico, falou, né? Inédito. você falou de uma coisa que é muito certa, que é um caso de um filme com 5 dublagens a princípio, de um filme blockbuster, de uma major, né, de uma distribuidora grande, que nunca saiu dessa distribuidora. Porque, vamos dar um exemplo aqui de outro filme com 5 dublagens. King Kong, de 1970, não lembro. Aquele filme com Jeff Bridges e com a Jessica Lange. Cara, esse filme tem 5 dublagens. Mas se você parar pra ver a história dele, ele foi uma produção do Dino de Laurentiis, né? E aí ele foi dublado. Ele é da War, ele é da Universal. Aí tem a dublagem original da Herbert, mas aí depois passou no SBT porque aí foi um outro distribuidor, aí depois Flash Star. Quer dizer, então ele foi passeando na mão de vários distribuidores e aí, consequentemente, foi tendo outras dublagens. Mas no caso de Volta pro Futuro, não, cara. Não É tem a essa Universal justificativa. é a Universal do início ao fim. Nunca deixou de ser Universal. Então, aí o É deles e palpite é o quê? acabou. As outras empresas aéreas, né? Cada uma que, tipo assim, não, a gente precisa adquirir, a gente precisa adquirir. Tanto que deve ter sido isso, né? E aí cada um tem a sua dublagem. Agora, saber qual foi pra onde, Perfeito. né? Eu acho que a sua Então, Uhum. teoria ela é mais plausível. porque assim, se você pega por datas, as 3 dublagens de avião, elas foram feitas entre 86 e 91. Que a do Niso foi em 90, a do Marcos Jardim foi em 90, se não no mesmo ano, em 91. Ele falou que no Né? máximo 91, que foi o início dele na dublagem. Ele deve ter começado por Ele volta de tinha 2 anos de 89. É, dublagem exatamente. e ele dublou a trilogia toda. É isso que. E Caramba! deve ter sido esse o elenco, né? Ionei Silva, Não, com certeza. Porque a. foi uma dublagem que foi pedido teste, É, segundo o Manolo. E ele falou assim: eu fiquei chateado de não ter sido chamado. Mas caramba, Uhum. teste pra dublagem de avião. É uma. a princípio, essa dublagem que o Mauro resgatou pra gente da Delarte, tudo indica que foi a primeira. Feita ali, imagino eu, 86. Se não 85 mesmo, foi o ano que De Volta pro Futuro chegou nos cinemas, 86. Eu não sei, porque tinha um delay, né? Quando estreava no cinema lá e não estreava aqui no mesmo ano, não era simultâneo. Né? Aí realmente eu não sei se o filme chegou aqui no Brasil em 86 ou se o Brasil ou chegou aqui no Brasil em 85, mas o filme é de 85. O filme lá fora ele é de julho de 85. Então, o meu palpite é que essa dublagem e esse filme tenha ido para avião em 86, até por ser uma questão de licenciamento mesmo, né? Porque o tempo do filme ficar no cinema e a distribuidora querer segurar aquilo para lançar em home video. Então, eu não imagino esse filme no avião, essa dublagem sendo feita em 85. Eu acho que bota um gap aí de 6, 8 meses, pelo menos, né? Mas é claro que isso agora é só uma questão de ficar palpitando, de ficar imaginando Mas o que pode ter acontecido, né? você falou do Mário Jorge, e aí, Mauro, bateu uma curiosidade de ou seus colegas que você compartilhou, ou de você tentar ir atrás e tentar trocar uma ideia com o Mário Jorge pra tentar falar, pô, vem cá, antes de você disponibilizar pra galera, né? Você tentar levar pra ele, tipo assim, pô, é uma parada maneira que eu achei, assim. Bateu essa vontade? Tu ainda tem essa vontade de trocar uma ideia com ele pra ver se ele sabe disso, ou é uma coisa que não desperta a tua curiosidade? Olha, eu acho que assim, é uma curiosidade que, comentando agora, realmente é uma coisa que eu poderia ter feito, mas eu vou te dizer assim, as poucas tentativas que eu tive de conversar com dubladores, eu não, assim, pela internet, né, não, acho que um ou dois só que me respondeu, mandou um áudio e tal, mas foram meio frustrantes. Eu acho que daqui a pouco eles, não sei se pela agenda deles, né, eles têm muito tempo para acessar, mas claro, né, acho que era uma coisa que poderia ser questionado, né, até para saber se daqui a pouco ele lembra, né. E uma coisa que, assim, eu já vi diversos podcasts de dubladores falando, né, comentando sobre como é que é a carreira, né, e eles sempre dizem, né, que tipo, que sai de um estúdio, no mesmo dia eles dublam 5, 6 coisas ao mesmo tempo, ou pelo menos antigamente, né, quando era lá dentro da Herbert, né, que eles migravam de um estúdio pro outro toda hora.
eles às vezes nem lembram, né, o que fazem, né? Então, daqui a pouco, assim, que nem tu falou, não é por maldade, mas daqui a pouco o cara apaga da memória tanto trabalho, né? É só mais um serviço, o cara não sabe qual que é o impacto do filme numa geração, para uma galera de pessoas, né? Então, daí na época talvez ele fez e nem lembrou, né? Muita coisa que eles ficam armazenando mesmo. E de repente, se a gente for nessa linha de raciocínio, 86, embora o filme seja um marco, né? Ele já nasceu grande, mas ele foi engrandecendo com o passar do tempo, né? Então de repente, ele tendo feito ali o filme em 86, nessa época, o Mário Jorge, imagino que tivesse sido. Era bem requisitado, né? Ele era uma das únicas vozes jovens, assim, de mercado, então ele dublava pra caramba. Pode ser que pensando nisso ele tenha feito e deletado esse trabalho da cabeça dele. Mas é um trabalho grande, assim. Tem minhas dúvidas. Será que ele, não sabe, não lembra? Sei. Queria muito E ter essa. o curioso também é você notar o Niso fazendo pontas ao decorrer do filme e falar: caramba, ele também nunca Prefeito, né? falou. Ele fez. Exatamente, ele foi o prefeito, cara. Ele fez Golden o Ele Wilson. nunca disse, Golden ele Wilson. nunca disse. E foi aí que me deu um estalo na cabeça. Ah, será que o Niso não se confundiu com essa ponta que ele fez e ele achou que tinha dublado o Michael J. Fox? Mas aí foi uma coisa que vocês comentaram aqui, como o Niso dublou outros filmes do Michael ali, mais ou menos na mesma época. Talvez tenha embaralhado, né? Porque ele Pode ser ele fala da Lea Thompson sendo feita pela Marisa Leal. E tudo bem, beleza. Ela é uma boneca da Marisa Leal mesmo, já foi dublada pela Marisa Leal várias vezes. Mas no primeiro filme, a Lea Thompson, por mais que seja a mãe dele, é meio que ela é a contraparte feminina ali no filme, né? Não digo interesse romântico porque é a mãe dele, mas tem uma interação grande ali com ela. E interação grande ele também tem com a Marisa Leal em Garoto do Futuro, que aí é uma outra atriz, mas também a Marisa Leal fazendo ali a contraparte feminina. Então, não sei, eu fiquei pensando, será que ele tá Não sei. Mas aí vem, além de outras pessoas no elenco, né? Aí a minha maior curiosidade nessa dublagem do Niso não é o Niso. É ouvir como é que ficou o Silvio Navas fazendo o Christopher Lloyd. E isso aí Mas é aquilo, outras pessoas também corroboram que houve essa versão, né? Então, claro, a gente tem elementos para considerar que ele pode ter se confundido, mas tudo indica que não. Tudo indica que não. E o Fernando mesmo, ele conversava com o Silvio Navas. Conta aquela história do De Niro, Silvio Navas. Ah, sim, pô, ele foi 2014, 2015. Eu tinha muito papo com o Silvio Navas. E ele falou assim. Eu postei alguma coisa do Era uma Vez na América. Falei, pô, esse filme tem muita dublagem, só que todas são de São Paulo. Aí ele falou assim: não, eu dublei o Robert De Niro na Everett Richard pra esse filme. Eu falei: não existe isso. Ele falou assim: existe. E aí ele deu todo o elenco. Ele falou: não, o nome dele, aquele dublador Prado, alguma coisa Prado. Orlando Prado. Orlando Prado dublou o James Wood. Eu fui falando, ele falou: não, eu falei: caramba, tô aqui, não tem um registro sequer. Caraca, mano. Isso que é o pior, né? Quando não tem um registro sequer, que nem Poderoso Chefão, dublagem da Alamo. Pô. Ele dublou nos anos 80. Isso ele tinha me dito, dublou nos anos 80, mas pra onde foi essa dublagem? Só um adendo aqui do que o Mauro perguntou, se existe dublagem de Poderoso Chefão, que tudo indica sim, cara. Tudo indica sim, e algo que tudo indica na distribuição da Brás Continental, né, que distribuir os filmes aí da Alamo, e ela era a distribuidora que tinha os títulos da Paramount antes de ir pra Network. Antes da Network distribuir os títulos da Paramount, era a Brás Continental que distribuía. Então, ao que tudo indica, tem essa primeira dublagem aí do Poderoso Chefão. Alguns dizem ter passado na Band, nos anos 70 ainda, né, Bruno? Não era mais ou menos por aí que a galera diz que passou, mas eu realmente não... A gente tem alguns fãs de dublagem que são dinossauros, né? Aí nos grupos, né? Então, o Augusto Bisson, por exemplo, juntamente com o Hélio Vacari, e tem vários outros. Mas assim, o Hélio Vacari, por ser alguém que é da área e que é muito chegado em dublagem, ele tem uma memória boa para isso. O Bisson, que ele tem uma memória muito boa também, ele é jornalista, mas fã de dublagem desde criança. Os dois já falaram disso. É uma dublagem feita para exibição e estreia do filme em 77, acho que passou 2 vezes na Band. E o VHS ele só chega no Brasil no começo dos anos 80, então
a chance da gente ter um registro disso é muito baixa, né? Mas é uma dublagem que aconteceu. E assim como todas as primeiras dublagens do Jerry Lewis, daqueles filmes que ele tinha da Paramount, Com o Jim que Norton. veio nesse intermédio de Braço Continental Alamo, isso tudo é perdido, né? Porque foi tudo ali na década de 70, aí vem os anos 80 e tem uma ruptura nessa Braço Continental e tudo é refeito na VTI, né? Que era o novo canal de intermédio da Paramount. Então tem muita coisa perdida, tem uma história de destruição das fitas da Braço Continental, que os mais antigos comentam, né, que o Matheus teve um papo recente com o Nano, né, que levantou essa informação da Braço Isso Continental. é muito legal. Tive um papo com o Nano há pouco tempo e o Nano falou pra mim que a Alamo, tal qual a VTI, não sei se o Fernando e o Mauro sabiam disso, porque era muito comum assim, os títulos dos anos 70 da Alamo, uma distribuição Brás Continental, aí falava, sei lá, bonequinha de luxo, versão brasileira Alamo. E aí eu Muppet descobri... Show. E aí eu Muppet Claro, Show. Eu descobri que o Nano falou que essa Brás Continental era uma distribuidora da própria Alamo, tal qual a VTI tinha a Network. Então, ou seja, o Vitor Berbara, ele era o distribuidor, ele trazia da Paramount para o Brasil através da Network e ele dublava no próprio estúdio dele, que era a VTI. A Alamo fazia já isso nos anos 70 através da Brás Continental. A parceria era Paramount com a Brás Continental. A Brás Continental distribuía, precisava dublar, dublava no próprio estúdio, no caso a Alamo, né? Tudo ali era do Michael Stoll. E aí houve essa ruptura, e aí a partir daí veio o Network, né? Aí levou para o Rio de Janeiro, Network, VTI. Mas desde aquela época a Paramount já trabalhava nesse esquema de distribuir. Engraçado, né? Os dois exemplos, assim, a distribuidora que tem o estúdio de dublagem e dubla lá. Aí houve essa ruptura e as fitas, reza a lenda por pessoas mais antigas do meio e alguns fãs mais entusiastas, né? A destruição das fitas da Brás Continental. E aí nessa você perde uma Muppet Show, bonequinha de luxo, perde o Poderoso Chefão, né? Porque a dublagem... É difícil a gente conseguir saber quando que a dublagem é da emissora e do intermediário, que é o distribuidor, né? Então, isso aí é gama para outro assunto, né? Distribuição, Salles Vídeos, Pô, Salles Vídeos, etc. Salles Vídeo me pega. Eu tenho a teoria de que a Salles Vídeo é da família do Walter Salles, cara. Essa teoria tá comigo aqui. O Bruno tá comigo. Walter Salles, queremos você aqui. Tem um ponto que eu queria perguntar pra vocês. Acho que todo mundo viu pelo menos uns trechos aí da dublagem da Delarte. E o Mauro viu ela completa lá no voo, e depois eu assisti em casa. Me deu esse prazer aí de assistir em casa. Eu assisti num domingo à noite, em casa, com pipoca, meu irmão. Botei na televisão. Porra, Pela primeira vez na televisão. pela primeira vez, cara. Cara, a parte lá do Pádua, para que suas viagens, para tornar ainda mais especiais os momentos que passamos juntos, a Varig oferece De Volta para o Futuro. Muito, muito legal, assim, muito, muito emblemático. E aí, falando agora das escalações dessa versão, a gente tem o Mário Jorge, né, fazendo o Marty McFly, o Rodney Gomes, aí tem fazendo o Doc Brown, Alfredo Martins no Biff Tannen, Juraciara Diácovo. E aí, Mauro, tem uma parada que tem gente falando que a Juraciara Diácovo faz só a Lorraine jovem, e aí ela mais velha é uma outra dubladora. Eu realmente não percebi essa diferença, não. Dizem que tem. E o João Francisco Turelli fazendo o George McFly. O que vocês acharam dessa versão, gente? Vou começar por você, Mauro, que você estava lá assistindo lá na hora lá. Eu vou falar pra vocês. Eu não... Claro, não conheço tantas vozes, assim, principalmente mais o pessoal da antiga, né? Eu não conheço o nome dos dubladores. Mas, assim, na minha percepção, o que eu percebi da Lorraine, eu achava que era a voz da Mônica Rossi, cara. Mais jovial, me parece. Só que depois que eu botei o elenco que eu identifiquei, que eu botei no Duplanet, pelo que eu vi, eles falaram que era outra pessoa. Então... Até tô olhando aqui no Dublanet agora, acho que até tiraram. Deixaram em branco. Deixaram em branco? Porque tá com ponto de interrogação aqui. Quando eu vi, tinham falado que era Juraciara. E me parece Juraciara em muitos pontos.
Mas eu também já ouvi que a Mônica Rossi deu entrevistas dizendo que uma das maiores referências para ela na dublagem no início era a própria Jura. Então eu não sei se era uma Mônica Rossi fazendo um timbre parecido com o que a Juraciara Giacomo fazia, ou se era a própria Juraciara. Eu não acredito que é uma terceira atriz, não. Uma terceira dubladora, não. Ou é a Mônica Rossi, ou a Juraciara Giacomo. Mas eu estou mais inclinado a achar que era a Juraciara Giacomo. Em alguns pontos, me pareceu mais a Juraciara do que a Mônica. Mas tem esse papo de que a Mônica, ela se inspirava no estilo de interpretação da Juraciara lá no começo. O Bruno fez um valeuzinho de que concorda, né, Bruno? Tá ligado nessa história, né? Sim, inclusive ela é até menos política na declaração do que você foi agora. Ela diz assim, eu imitava a Juraciara. Ela falava mesmo. Eu imitava ela. E aí tem o Alfredo Martins e o Turelli, cara. Turelli fazendo o George McFly. Confesso que é a escalação que eu menos gostei. Não sei. Eu também. Não sei o que vocês acham sobre. Falando assim sobre a escalação do Alfredo Martins, eu acho que ficou... Pra mim, o Alfredo me remete sempre a alguém mais velho, né? Então, eu acho que assim, não é que não tenha ficado bom, mas eu acho que poderiam ter escalado uma outra pessoa, né? Pelo menos naquela época, né? Que a gente tinha uma seleção muito grande de vozes ali no final dos anos 80, né? 90, que foi, acho que quando foi feito esse áudio. Poderiam ter aproveitado melhor, mas, cara, eu acho que, assim, pro que tinha na época, talvez, né? Até o pessoal comentou assim, fazem teste para dublagem de avião. Talvez fizeram um teste, assim, meio mais simples, né? Não tão requisitado, e colocaram as vozes, né? Talvez porque o tenha sido cliente isso. ali naquele caso não era a Universal, o cliente era a Varig. Era a Varig que era o cliente. Eu não acredito que tenha um cara da Universal ali, um cara da Universal e da Varig lá na Delarte para fazer. Não, acho que era o cliente ali, no caso, era a própria Varig. Mas eu gostei do Rodney, do Doc Brown, achei que ficou legal. A gente se pergunta assim, quem que aprova, no caso, se o cliente é a própria Varig, quem que aprova essas escalações? Porque o elenco não é um elenco de dubladores ruins, mas na minha opinião, nenhum daqueles ali ficaria legal, já eu conhecendo quais são os dubladores daqueles atores, né? Passa porque são grandes dubladores, mas eu não escalaria. A escalação que o Niso fala é uma escalação que me dá muita vontade de assistir, porque me parece também. que funciona. Parece que funciona Silvio Navas no Doutor. Embora o Christopher Lloyd, eu confesso que pra mim ele é o Salvador, cara. Ou ele é o Eleu Salvador, ou ele é o Chico José. Pra mim é o Chico José no Rio. Com certeza. E pra mim São Paulo é o Eleu. Cara, mas assim, fui de coração aberto, assisti a versão do Rodney, achei legal. O Rodney, eu gosto muito do Yoda do Rodney Gomes. Nada contra o do Briggs, assim, mas eu acho que o dele, sei lá, fica mais carismático até. E eu gostei muito, cara, eu gostei muito dessa dublagem no geral, mas o Turelli, que é uma voz, o pessoal fala muito dele como diretor na Herbert, fui dirigido pelo Turelli e tal. Eu não tenho muitas lembranças dele como dublador. E eu achei que a voz dele tá pesada, assim, no George. Eu acho que não passa aquela insegurança que eu acho que o Ezio, na versão da BKS, passou de forma brilhante, assim. Acho que o Ezio tá redondo ali, né? Ele passa a insegurança bem legal, assim. O Alexandre Moreno, na redublagem da Double Sound, eu gosto também, mas eu prefiro o Ezio, né? Das versões que nós temos. E aí a versão com o Júlio Chaves, né, que é do Niso Neto, eu fico realmente curioso para saber como é que seria o trabalho do Júlio Chaves. Versátil, né? Muito versátil, com certeza ele fez. Mas o Bruno, tava falando pra gente que você assistiu o filme ontem e a dublagem. E aí? Então, só para comentar dessa dublagem de avião antes, o trabalho do Rodney fazendo Christopher Lloyd, eu acho que esse resgate serve para enaltecer a versatilidade dele. Porque o Rodney é uma voz jovem, e eu nem consideraria ele para dublar personagens mais assim. Mas ali é um caso de uma felicidade imensa. Né? Porque sempre tem aquela coisa, vozes jovens no começo da dublagem. Luiz Manuel, Rodney Gomes. E você ter o Rodney Gomes fazendo um velho,
Já Com em todo respeito, né? Mas 80. tá fazendo um velho, em 86, provavelmente. Cara, eu achei impressionante. Mas calma aí, que O... também tem um negócio. O Christopher Lloyd não era velho. É porque a Sim, gente mas é que é o fala que é o personagem, né? personagem, assim, ele não era velho. Se você for pensar nos anos 50, quando vai para os anos 50, é ele mesmo, com aquela idade ali. É Sim. porque o Christopher Lloyd é tipo o Morgan Freeman, ele é velho há muito tempo, cara. Ele, a gente não vê a Não, versão dele Porque jovem. no segundo filme, ele até tira, né, aquelas coisas É, do rosto dele, e aí você vê ele como ele é, que ele disse que fez um rejuvenescimento. é. rejuvenescimento. Exatamente. Mas Não, mas o Rodney ficou muito legal. Oh, 1.21 gigawatts! Eu ainda prefiro ele, eu gosto de 1.21 gigawatts, daquele jeito dele lá. Eu acho muito maneiro. fica Pra O muito Fernando bom. sabe o imitar. Eleu de todas. Derrapou. O tempo derrapou, Martin. Eu acho perfeito, cara, a dublagem dele, sabe? Eu sou fã do. Eu até defendo aquela dublagem do A Primeira Noite de um Homem, aquela dublagem do estúdio. De cinema. Estúdio de cinema. É, porque tem o Eleu nela, então eu gosto muito da voz dele, sabe? Ele dubla muito bem, cara, ele faz tudo muito bem, sabe? Ele Então não era tem como eu não gostar. fantástico, cara. E aí, Bruno? Aí você enaltecendo o trabalho do Rodney, realmente, eu concordo, o trabalho do Rodney tá Sim. muito legal. E num comparativo geral das versões, como eu só vi o filme ontem, já para falar com um pouco mais de propriedade aqui, eu só tinha visto comparativos, né? E nos comparativos isolados, falei, caramba, mas a dublagem da BKS, ela é muito caricata. É Sabia que muito você ia falar essa caricata. palavra. Quando eu vi trechos isolados, né? Passa Vidiane, passa Manolo Rey. Passa Vidiane, passa Manolo Rey. Fala, caraca, é muito diferente, é muito diferente. Porque a versão do Vidiane, você olha e fala, filme dublado. Quando passa o Manolo Rey, você, caramba, muito natural. Alguém falando. Então tem essa diferença na interpretação, que eu acho que também é o estilo do cara e um reflexo da época. Mas é aquilo, assisti o filme 1 e 2 inteiro, comecei o 3, mas não aguentei, tive que dormir que já tava clareando. Quando eu embarquei no filme, em momento algum, e não tô falando isso só porque tá gravando, mas em momento algum eu critiquei o trabalho, porque simplesmente eu comprei aquilo, e acho que é uma vantagem de ser fã de dublagem, é que você pega uma produção recente da Netflix, vê uma dublagem feita na semana passada, e à noite você bota um filme lá para ver um Ben-Hur, uma dublagem dos anos 70, um áudio totalmente diferente. Então eu não tenho eu não tenho muito o estranhamento do áudio, falar, pô, esse áudio tá velho, isso aqui vai me incomodar. Eu consigo, assim, passou o início do filme, eu me desprendo do áudio, eu presto atenção na história, eu compro o que o cara tá fazendo, quando não é muito discrepante, Sim. e não é o caso, né? E comprei, cara. Assim, eu entendo o saudosismo, eu entendo todo o saudosismo em torno da dublagem da BKS, porque ela fez por merecer. Então, tiro o meu chapéu, paguei a minha língua de anos atrás, porque eu sempre falei, não, essa dublagem é muito carioca. É muito carioca. Essa dublagem é muito caricata. Não tem como. Não tem como é que as pessoas gostam, como é que as pessoas gostam. E ontem eu entendi como, ontem eu paguei a língua. É, cara, o primeiro filme especificamente, que é bem mais equado, eu tenho pra mim uma teoria, quase certeza, que a BKS trocou de equipamento ali no começo dos anos 90, tanto que o 3 já tem outro som. O 3 já tem aquele som da BKS dos anos 90 mesmo, da BKS do Cassino, da BKS do Brinquedo Assassino 2, que ainda é abafado, mas não é ecoado. O áudio da BKS do primeiro filme lembra, sabe o que me lembra? Os primeiros episódios do Chaves, dublado na Maga, lá dentro da TVS, que era da Largatixa. Ai, Chavinho, da Largatixa! Que aí a voz era, porra, horrível, ecoado pra Da caralho. Francisquinha. Da Francisquinha. Do seu Ramon, ai, derrubei leite, Francisquinha. Eu falei, caraca, cara, um áudio horrível, essa ambientação, né, gélida. O áudio da BKS tem esse quê aí do primeiro filme, né? Ele é bem equadão, assim, eu acho. Mas eu acho que eu compro a ideia. No Chaves eu acho chato. Esses primeiros episódios do Chaves eu acho chato no geral, porque a tradução era diferente, a voz que o Gastaldi estava fazendo pro Chaves era diferente.
mas o áudio também não estava ajudando nem um pouco. Era o Portiguara Lopes fazendo o professor ao invés do Osmiro. Chaves! Eu prefiro o Osmiro, cara. Mas enfim, já tô saindo do assunto. Cara, eu gosto muito da dublagem da BKS. Mas eu gostei muito do Mário Jorge. Na internet estavam falando que, o Mário Jorge ficou legal, ficou parecendo o Orlando, Vidiane, lembrou, assim, levinha, a voz e tal. Eu gostei, cara, gostei bastante da forma como... Só não gosto deles falando Doc. Doc não me pega. Doc é muito forçado, né? Doc Também é não. forçadaço. Eu prefiro o Doutor, cara. Prefiro que eles estiquem doutor. um pouquinho mais e fale Doutor. Ei, Doutor, em que ano nós estamos? Cara, muito bom, cara. O doutor do Orlando Vigiane, pra mim, é maravilhoso. Doutor... Ei, doutor. Mas que diabo era aquilo? Eu até mandei pro... O Bruno sabe, né, Bruno? Que eu mandei lá pro Orlando Vigiane, lá, aquela... Eu lembro que você fez esse bagulho aí. Que eu fiz e o Orlando falou, nossa, ficou muito legal. Pô, lembrou a mim alguns pedaços. Aí eu, olhando agora de novo, eu vejo que não tá tão bom assim. Mas, pô, na época eu achei que foi legal. Então, mas esse caso do De Volta para o Futuro, assim como incontáveis outros, é uma coisa que o Nelson Machado fala, e vocês já devem ter ouvido por aí, que a dublagem junto com o filme fica clássica, né? A dublagem fica clássica junto com o filme. Então, o De Volta para o Futuro, que é um filme que já nasceu grande e se tornou esse clássico, dá para entender tudo que tá no entorno ali daquela obra. Você falou E enaltecer também o trabalho do Mauro Ramos na redublagem, porque também é louvável. Foi legal, né? Ele fica bom em tudo que ele faz, assim. Eu ainda não tô pra ver ainda um trabalho ruim do Mauro. Eu consigo te dizer coisa que ele faça que eu não gosto. Mas eu consigo te dizer Nicolas Cage, cara. Ele fez o Cotton Club. Ele fez o Nicolas Cage num filme chamado Cotton Club, a dublagem da VTI. Ficou bem ruim. Sim. Mas é porque foi mal escalado. Mas não é porque eu não curto muito ele no Liam Neeson. Realmente. Mas eu não vi os filmes do Liam Neeson, então pra mim... Entendi. Eu curti alguns. Então aí não vai. Um clube na cabeça aqui, mas não foi o Alexandre Moreno que dublou o Nicolas Cage não, na é versão... porque tem uma segunda dublagem. Essa dublagem de Cotton Club que você tá falando, que foi Alexandre Moreno, é uma redublagem da Herbert Richards. Existe uma primeira dublagem feita na VTI. Depois eu mostro pra vocês. Que tem quem faz o Richard Gere é o Dário. Quem faz o Richard Gere é o Dário e quem faz o Nicolas Cage é o Mauro Ramos. Olha o Inoto se arrependendo de ter largado a dublagem na internet e não ter... Não, mas é isso que eu acho legal, que é uma coisa que eu sempre falo do canal do Matheus, né? Cara, tipo assim, daí tu vê ali que tem uma outra opção, caraca. Tipo, debate assim, ver, bom, vamos esperar, vamos aguardar, ver quando vai aparecer pra poder ver um filme com a qualidade que, pra mim, pelo menos, é a que mais me encanta, né? Com aquela voz gostosa, aquela voz clássica, ou enfim. Sim. É muito, muito legal isso aí, cara. Mas é isso, gente. Cara, acho que estamos aí com 5 dublagens De Volta pro Futuro. Quem sabe a gente dá as caras a essa versão do Niso Neto. Eu gostaria muito, esperava muito que em algum momento eles tenham acesso ou ao material que o Mauro disponibilizou, ou vídeos com os comparativos, e aí possam dar a opinião deles em cima disso. Seria muito legal ter um depoimento, uma fala do Mário Jorge, saber se ele lembra, ou até mesmo do Niso, saber se ele lembra de ter feito o prefeito nessa versão. Seria legal para engrandecer o papo, né? Porque é aquilo. Descobrimos uma parada nova, mas aí quantas perguntas vieram em cima dessa... que a nossa vida de fã de dublagem é isso, né? Ela levanta mais questões do que responde, né? A gente resolve um mistério, mas aí tem mais 50 que vem junto com essa coisa aí que a gente fica tentando desvendar. Então, lá no fórum colocaram até a direção de dublagem dessa versão de avião com a fonte vinda do Niso. Eu não encontrei onde ele comentou, onde ele falou isso. Mas alguém foi falar com ele. Lá? Sim, alguém foi falar com ele. Será que alguém perguntou a ele? E ele disse que quem dirigiu foi fulano de tal. Agora eu não me lembro quem é que tá acreditado lá. Como não assim? tá? Não ele tava nunca falou, e ele nunca falou isso. Eu não sei aquela traição, né? E ele sempre soube e nunca disse nada. Cara, como assim? O cara já sabia. Mas antigamente o Niso, ele era bem receptivo. Você perguntava as coisas a ele, se ele lembrasse, ele te respondia. Tanto em live quanto no próprio... ali, no Instagram, no privado. A única vez que eu escrevi pra ele no direct, ele me respondeu. E
Eu fiquei feliz porque eu vi aqui ainda há pouco no meu celular uma notificação que eu escrevi há uns dias pro Duda Espinosa, falando que O pintou a Duda. dublagem do Megalópolis. Ele me respondeu aqui, falou que foi uns 3 meses atrás, mais ou menos. Eu tô de cara aqui com a informação do Jorge Ramos dirigindo essa dublagem. Da onde que surgiu isso? Então, aí, ó, Jorge Ramos, fonte do Niso. Mas não tem nenhum comentário no Dublanet que diz que foi o Niso, não. Só tá lá. Só tá lá. Eu tinha lido Jorge a Ramos. fonte, alguém citou o Niso como fonte em algum momento. Mas. Cara, sabe uma parada rapidinho que tá me pegando aí que a gente falou sobre o filme talvez ter sido dublado em 86? É o Seidel nessa dublagem, cara. Em 86, o Seidel no Rio. 86 eles não começaram a dublar Chaves? Ou foi em 84? Eu acho que não, acho que eles começaram a dublar. 84 que começou. Eles Chaves começaram. foi Ah, então 84 beleza. mesmo, né? Ok. Então pode ser que em 86 o Seidel já tenha se mudado pro Rio. Porque eu sei que depois ele fala que fica voltando em São Paulo pra fazer o Seu Madruga depois, assim. Sim. E tem uma dublagem da elenco que é do Al Pacino, como é o nome dele? Parceiros da Noite, Sim. que tem o Seidel lá. Agora, pra você pegar o ano disso, né? O filme é de 80. A dublagem, eu acho que ela foi feita, o Seidel já morava lá. Eu acho que, por ser elenco TVS, ele deve ter dublado lá também, feito uma ponta. Não, o Seidel Mas é de são lá. aqueles ele é de casos São que a gente Paulo. nunca vai saber, né? Bom, enfim, eu tô olhando aqui, Jorge Ramos, direção, voo, avião, Varig, Emirates. É isso, né? Cara, mais um mistério aí resolvido, mas não resolve ele totalmente por conta dessa versão do Niso. E eu acho que o Mauro deu início agora a um movimento que a gente vai ver algum reflexo a longo prazo Eu da acho que galera. Tomara, sim. né, cara? Eu acho que sim. Trouxe a dublagem de avião, eu tenho, não vendo e não troco. Essa era É. uma dúvida que eu queria ter tirar essa dúvida com você, Mauro. Quando você apertou o play lá, viu versão, aí olhou para sua noiva, sua esposa, olhou, voltou para a realidade. Você parou e pensou, gente, eu tô fazendo história aqui. Você parou para pensar, gente, quando eu colocar isso aqui na internet, meu Deus, chegou a pensar nisso? A primeira coisa que me veio na cabeça foi que, eu acho que o Niso pode ter se confundido porque ele faz o George Wilson, não o principal, né? Não o Marty. Foi Eu pensei, Gold, né? deve Gold ter... Wilson. Gold Wilson, desculpa. Gold Wilson. Pensei, se confundiu, então, cara, vou compartilhar e vamos ver, né? Agora os entendedores vão conseguir me ajudar a identificar. Só que aí a gente identificou mais dúvidas ainda. O pessoal mais encucado, né? Da onde que veio essa informação? Qual que foi o ano de realização da dublagem? Quem que foi a direção, né? Que é uma coisa que até o Bruno comentou aí, né? Então, são dúvidas que surgem, né? Essa informação do Jorge Ramos, imagino que o filme não tenha nenhum tipo de menção, não tinha créditos finais, o título ali no final falava alguma coisa não, né? Sobre a Não, eu dublagem. deixei até o fim ali. Tanto que até acho que é nas produções mais recentes que de forma falada eles citam o elenco, né? E no fim ali, depois que terminou, só deu aquela tela preta, né? Copyrights, Universal, piriri parará, mas não escrito nada assim com o nome das pessoas ou das vozes, né? Independente de qual idioma tava. É plausível ser o Jorge Ramos, mas eu acho que também, enfim, essa informação realmente devem ter validado de fato com o Niso, né? Ninguém ia colocar de forma leviana ali. Até porque isso aí é mais desinformação do que informação, né? A ideia é a gente manter as coisas cada vez mais organizadas e catalogadas certinhas. É que ele fala a versão brasileira de arte? Não. Não, Não, ele só não fala está. só Então- o versão. A gente sabe que é dele. Tu sabe. Então, sim, sim. Pela locução Mas é que pode ser. Eu acho que esse pessoal ao qual você se refere nem responderia mais por essa versão, porque deve ser uma Delarte entre uma Technisson, De La Riva Studios, até chegar na Delarte que a gente conheceu. Com certeza a Delarte verdade. quando era no Catumbi. Eles falam, assim como falam da Alamo, mas é a Alamo do Centro ou é a Alamo da Fidalga 168? Não, O cara é a decorou o Alamo, número. é a Alamo do Centro. Então, E vou te dizer, hein? Você vai ficar triste se você passar hoje na rua Fidalga. Porque, Construíram um prédio assim, cara, no lugar. sério? Mas e na enfim, Herbert que construiu uma igreja messiânica? A Herbert virou igreja? Virou Construíram igreja, mas a uma igreja ainda assim era um igreja templo messiânica. budista, Quando eu vi, tava tudo É, assim meio que em ruínas na época, eu não sabia. Não, virou uma igreja. É aquele pedaço da Conde Bonfim
que é lá quase na... Cara, quase na usina ali, a gente chama de usina, que aí pega a estrada pra ir pra Barra da Tijuca. É a Sempre que eu estrada... ouço, Ah. sempre que eu ouço Conde de Bonfim, eu lembro daquele vídeo do Márcio Seixas, ele. Rua Conde de Bonfim. Tal, 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 tal. Cara, a Tijuca é um Aquele ânfitro de vídeo é bom. dublagem. É um ânfitro, é um ânfitro. Tem a Adelaide Delarte fica na lá Xavier, atualmente, né? Xavier de Brito. Xavier de Brito. Adelaide fica lá atualmente, né? É, na Xavier de Brito, na famosa Praça dos Cavalinhos. Tem um É, o pessoal bloco, Eu me fala isso. lembro, é a Praça dos Cavalinhos. eu me lembro de uma matéria que saiu A até na São de Globo na Veracruz época também fica que ali. Desculpa. várias fitas da Herbert Richards foi doado para algumas universidades, né? Eu vi, acho que tem no G1 até hoje essa matéria, mostrando um monte de arquivo da Herbert sendo doado, sabe? Mas é da Herbert distribuidora, né? Não é a É, Herbert. eu acho que era isso. É. Não, é porque Distribuidora de cinema, filme nacional. nenhum estúdio de dublagem ele armazena o Armazena. produto. É, imagina, cara, os caras dublam centenas e centenas de horas e horas de coisas que não são deles. Eles só são os caras que fazem. Opa, o Bruno. Algum técnico gravou e tocou um monte de coisa, né, Bruno? Fala. Não, eu editaria a sua frase da seguinte forma: nenhum estúdio de dublagem hoje em dia armazena mais coisas. É, tem a história, né, do Monjardim, que ele, enfim, começou a trabalhar cedo e tal, e no começo, em algum momento dos anos 80, ele se aposenta, e aí ele sai do Rio, sai da Ebert, vai morar no Espírito Santo. Ele volta pro Espírito Santo. Aí eu não sei o que aconteceu, se foi dinheiro, se foi saudade, se ele precisou, enfim, ele volta a dublar. Tanto que tem alguns filmes do Gene Wilder, alguns episódios, algumas séries de Scooby-Doo que não é ele que dubla. Foi, Orlando E aí ele, Prado e tal. Ó, 10 minutos pra acabar. e aí ele conta, o negócio do Zoom. Ele conta que quando ele voltou na Ebert, tem um negócio do Guinness Book, isso foi até um podcast que eu ouvi, daqueles Jurassic Cast, aqueles mais antigos, mais Juraciara, clássicos, Diácono, né? Castilho. Já- É, o Mário conta que ele voltou pra Ebert e tinha lá uma série, um filme do Scooby-Doo, que ele não tinha feito, comentou do Guinness Book, né? E ele falou que estava lá na Ebert ainda. Ele falou, deixa eu fazer, eu não vou cobrar nada. Aí disseram, não precisa, não precisa. Então, assim, isso aí, segunda metade dos anos 80, ainda estava lá na Ebert. Então, vai saber como era na Telecine da época, como é que era nos outros lugares, né? Mas o Mário conta isso e isso tá por aí. Por padrão, o cara eles não armazenam. Realmente, hoje em dia também. É. Por padrão, não se armazena. Se armazenava, Antigamente não era poderia alguma coisa... ser, né? É A porque Selma a Lopes Ebert fala também... que tinha um rapaz que pegava os filmes pra poder levar embora e tal. Eu me lembro. Ela falou isso no Vilela. E o cara falsificava os filmes pra poder depois revender e tal. Caraca, meu Deus. É confuso porque é uma coisa de outra época, né? Mas, assim, a Ebert, ela ocupava um lugar diferente. É até difícil comparar, porque hoje em dia os estúdios são só prestadores de serviço. Na época também, mas o PJ do distribuidor era sabe, tipo, o estúdio tinha a sua própria distribuidora. Então, se a Ebert está distribuindo aquilo, até faz sentido o material continuar lá. Né? Sim, mas nem Entendi, sempre a entendi. Herbert distribuía tudo. Nem sempre ela Sim. era o distribuidor. Às vezes ela não era. Algumas vezes era. Globo Pode ser o caso do Filmes. Scooby-Doo, não? Pode ser, não sei. Tinha várias coisas da Herbert que eram umas distribuidoras meio esquisitas, assim. Distribuição sei lá o quê. Você, tipo, nunca ouvi assim. Sei lá, tô inventando aqui, não é esse caso, mas sei lá. Distribuição Everest Vídeo. Vai que era. Não, eu sei que no caso da Everest não era. Mas vai que era, né? A gente também tem essas coisas aí. A Brás Continental eu descobri ontem, que era da Alamo. Né? Você já sabia um pouquinho mais de tempo, né? Já tinha ouvido falar da Brás Continental, mas eu não sabia que era do Alan, Michael, né? Do Michael. Michael e do Alan. Mas é isso. E aí? Acho que a gente vai caminhando pro nosso fim. Aqui, vocês querem falar mais alguma coisinha? A gente tem que finalizar com um agradecimento mútuo ao Mauro. Ao Inoto, né? Tamo junto. Pô, foi bem feliz aí na sua descoberta, na sua participação aqui junto com a gente no quadro hoje. Te agradeço aí pelo teu tempo. Quadro não, né? Bate-papo, na verdade. E
E é isso, a gente vai se juntando aí, vai se reunindo para trocar uma ideia no decorrer dos próximos meses. Aí, regularmente, quem sabe a gente se junta aí e troca mais uma ideia. Quem Tá sabe parece ótimo. mais coisa maneira por aí. E eu também queria agradecer, né, a todos vocês, né, enfim, o Matheus que eu mais conhecia de forma indireta ali pelo canal, sempre compartilhar um conteúdo legal, né, mostrando as diferentes dublagens que a gente tinha, né, e até eu mandei um print pra ele esses dias, 5 anos eu já É interagia mesmo, com o é Diego, só a mesmo. gente não sabia que um era o outro. E Agora os agradecer também. nomes estão aqui, os rostos, né? Show. Valeu, meu amigo. Obrigado. Gente, obrigado por terem Cara, pegado um massa. tempinho de vocês aí. Vamos que vamos. Tchau, gente.